E aí, povo de Deus, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, ser humano, sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. E no vídeo de hoje nós iremos, como de costume, dar continuidade no livro de Juízes, capítulo 20 e também o capítulo 21. E nós iremos fechar aí o livro de Juízes. Então, sem mais delongas, vamos embora para a leitura. A vingança de Israel. Então todo o povo de Israel, de Dan e Berseba e de Gileade, saíram como uma só pessoa e se reuniram em assembleia perante Yahvé em Mispa. Os líderes de todo o povo de todas as tribos israelitas se apresentaram na congregação do povo de Deus. Eram 400.000 homens de infantaria armados de espada, meu irmão! Socorro! E o povo de Benjamim foi informado que todos os outros israelitas, meu Deus, haviam subido até Mispa e que eles queriam explicações sobre como aquele crime hediondo havia sido cometido. Então o levita, marido da mulher assassinada, tomou a palavra e revelou: Eu chegara com minha concubina em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá se amotinaram contra mim e durante a noite cercaram a casa onde eu estava hospedado. Eles queriam tirar minha vida, mas em vez disso agrediram e estupraram a minha mulher, e ela morreu. Então tomei o corpo da minha concubina, cortei-o em pedaços e mandei uma parte para cada uma das 12 tribos de Israel, porquanto aqueles indivíduos cometeram tal ato ignominioso e infame no meio do povo de Israel. Todos vós estáis aqui, filhos de Israel. Consultai-vos uns aos outros, aqui mesmo tomai uma decisão sobre o que devemos fazer agora. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem e declarou: Nenhum de nós retornará à sua tenda, nenhum de nós voltará à sua habitação. Isso, pois, é o que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorte de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10, de cada 1.000 homens, 100, de cada 10.000 homens, 1.000, com a missão de arrecadarem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e retribuir aquela gente o que merece por ter praticado esse crime horrível em Israel. Assim se reuniram contra aquela cidade todos os homens de Israel unidos como um só homem. Obstinação dos benjamitas. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e comunicassem: Que crime terrível é esse que se cometeu entre vós? Agora, pois, entregar-nos os responsáveis, esses indivíduos imorais e criminosos, para que nós os executemos e extirpamos este mal do meio de Israel. Contudo, os benjamitas não quiseram dar ouvidos aos seus irmãos israelitas. Ou seja, seriam 11 tribos contra apenas uma. Ia dar ruim, né? Os benjamitas deixaram as suas cidades se concentraram em Gibeá e prepararam-se para combater contra os demais filhos de Israel. Contaram-se naquele dia os benjamitas vindos das diversas cidades. Eram 26.000 homens hábeis no manejo da espada, sem contar os próprios habitantes de Gibeá. Em todo esse exército havia 700 homens de escol, canhotos. Todos eram muito hábeis e qualquer um desses soldados eram capazes de atirar com a funda uma pedra pesada e acertar um fio de cabelo sem pecar. Isso é, sem errar. Então os caras eram brabos, realmente. Meu Deus, vamos ver o que vai acontecer. Os demais israelitas que uniram-se para combater a tribo de Benjamim somavam 400.000 soldados experientes no brandir a espada, todos homens de guerra. Meu Deus, vai dar ruim.
Irmãos em guerra em Israel. Então os israelitas subiram a Betel, a casa do Senhor, e consultaram a Deus. Quem de nós deverá subir primeiro para o combate contra os benjamitas? Perguntaram os demais filhos de Israel. E Yahvé respondeu: a tribo de Judá subirá primeiro. Ao raiar do dia, os filhos de Israel saíram e acamparam defronte de Gibeá. Os soldados de Israel saíram para lutar contra seus irmãos benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 homens israelitas no campo de batalha. Calma aí. É isso mesmo? É isso mesmo. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 homens israelitas no campo de batalha. Meu Deus. Os homens de Israel procuravam encorajar uns aos outros e uma vez mais tomaram as mesmas posições de ataque no primeiro dia. Os israelitas, menos da tribo de Benjamim, subiram chorando e lamentando diante da presença de Yahvé, indagando: devemos ainda voltar a atacar os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu: sim, deveis outra vez marchar contra eles. Diante dessa orientação, os israelitas avançaram contra os benjamitas também no segundo dia. Desta vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, mataram mais 18.000 israelitas, todos eles armados de espadas. Parece que os benjamitas estão ganhando, mas eu acho que não. Então todos os israelitas, menos a tribo de Benjamim, subiram a Betel, e ali prostraram-se e lamentaram-se perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e ofereceram holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão a Yahvé. Então ergueram uma consulta a Yahvé. Naqueles dias, a arca da aliança de Deus estava entre eles em Betel. E Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, era o responsável por ministrar ao povo e cuidar da arca. E a pergunta que eles alçaram ao Senhor foi esta: sairemos novamente a guerrear contra nossos irmãos benjamitas, ou é melhor que desistamos? Contudo, o Senhor lhes ordenou: atacai, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. A derrota da tribo dos benjamitas. Então os israelitas reorganizaram as tropas e armaram uma emboscada ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel marcharam contra os seus irmãos benjamitas e como das outras vezes, posicionaram-se em ordem de batalha defronte de Gibeá. Os benjamitas saíram confiantes para enfrentá-los, mas foram atraídos para longe da cidade. Começaram como nas outras batalhas e a ferir alguns da coalizão israelita. E cerca de 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas, uma que leva a Betel e outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas exclamavam: eis que os venceremos como antes, os demais israelitas combinavam: vamos fugir para atraí-los para longe da cidade, para as entradas. Então todos os homens de Israel abandonaram as suas posições e se organizaram em Baal-Tamar, e a emboscada da coalizão israelita atacou de sua posição a oeste de Gibeá. 10.000 homens de elite, escolhidos de toda a coalizão de Israel, vieram violentamente contra Gibeá, recrudescendo o combate com os outros. Mas os outros não sabiam a desgraça que os aguardavam. Yahvé derrotou Benjamim na presença de todo Israel. Tá muito ruim, né? E naquele dia, a coalizão israelita matou 25.100 benjamitas, todos hábeis, soldados armados de espada. Então os benjamitas concluíram que estavam mesmo derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, porque tinham
plena confiança da emboscada que haviam preparado perto de Gibeá. Os homens destacados para a emboscada avançaram depressa na direção de Gibeá. Espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal, enquanto avistassem uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade. Os israelitas que estavam fora no campo de batalha deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado cerca de 30 homens da coalizão israelita e começavam a comemorar. Certamente nós os venceremos, imaginaram eles, exatamente como nas batalhas anteriores. Mas o sinal, a coluna de fumaça, começou a levantar-se da cidade. E Benjamim, ao voltar-se, julgou que a cidade inteira estava se esvaindo em chamas para o céu. A coalizão Jesus israelita então deu meia volta e os benjamitas se assombraram ao compreender que a hora da sua desgraça havia chegado. Então partiram em fuga desesperada da presença dos demais filhos de Israel na direção do deserto, mas os perseguidores os alcançaram e os que vinham da cidade os massacraram a todos, atacando-os pela retaguarda. Eles cercaram os soldados de Benjamim, perseguiram-os sem trégua e os aniquilaram até perto de Gibeá, no lado leste do nascente do sol. 18.000 dos melhores soldados benjamitas tombaram mortos. Os sobreviventes viraram-se às costas e fugiram rumo ao deserto, para o rochedo de Rimão. 5.000 homens foram mortos nas estradas. A coalizão israelita perseguiu o restante do exército benjamita e assim matou mais 2.000 soldados. Ao todo, 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados hábeis e valentes. Entretanto, 600 homens retrocederam e fugiram para o deserto, na direção do rochedo de Rimão. Ali permaneceram escondidos por 4 meses. A coalizão israelita voltou aos benjamitas e passou ao fio da espada toda a população masculina da cidade, e até mesmo o gado e tudo o que ali se achava, e também atearam fogo em todas as demais cidades benjamitas da região. Bom, tu me perdi aqui, eu comecei onde? Jesus. Rapaz, tô perdido. Eu acho que é... Ah, certo. Então vamos agora para o capítulo 21. Remorso dos israelitas. Então os homens da coalizão dos israelitas haviam feito em Mispa esse juramento diante de Deus: ninguém dentre nós dará a sua filha em casamento a qualquer filho de Benjamim. O povo retornou a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente em voz alta e clamaram: ó Yahvé, Senhor, Deus de Israel. Bradavam eles: por que nos concedeu tamanha desgraça? Porque Israel perdeu uma de suas tribos. No dia seguinte, o povo se levantou ao raiar da alvorada e construiu um altar e ofereceu holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão ao Senhor. Depois declararam diante dos filhos de Israel: qual dentre todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Eterno? Porque num juramento solene se tinha prometido que todo aquele que deixasse de se reunir diante de Yahvé em Mispa seria executado. Já tinha sido, né? Então os filhos de Israel muito se afligiram e plantearam por seus irmãos benjamitas, e exclamaram: hoje uma tribo foi cortada de Israel. E se perguntaram: que faremos para encontrar esposas para os que se salvaram? Pois juramos a Yahvé que não lhes daríamos nossas filhas em matrimônio, as virgens de Jabes. Então eles se informaram, indagando: quem dentre todas as tribos de Israel não compareceu diante de Yahvé em Mispa? E chegou-se à conclusão de que nenhuma pessoa de Jabes de Gileade tinha subido ao acampamento para a assembleia. Contaram-se todos os que tinham atendido a convocação e, efetivamente, ninguém viera de Jabes de Gileade.
Então a comunidade enviou para lá 12.000 homens dos mais corajosos, com esta ordem expressa: ide e passai ao fio da espada todos os habitantes de Jabes Gileade, inclusive as mulheres e crianças. Portanto, assim procedereis, matareis todos os homens e também toda mulher que já estiver se deitado com um homem, mas poupareis todas as virgens. E assim fizeram. Entre todos os habitantes da cidade de Jabes Gileade foram encontrados 400 virgens moças que nunca haviam conhecido sexualmente algum homem, e as levaram ao acampamento em Siló, nas terras de Canaã. A tribo de Benjamim sobrevive. Vamos lá. Então todos concordaram em enviar mensageiros aos benjamitas na região do rochedo de Ribom, com a missão de lhes comunicar uma proposta de paz. Aí os benjamitas voltaram e receberam aquelas 400 virgens de Jabes Gileade. Contudo, não havia moças em número suficiente para todos os homens. Então os demais israelitas ficaram com pena dos irmãos benjamitas, porquanto, pela vontade de Yahvé, abriu-se uma lacuna entre o número exato das tribos de Israel. E os líderes da congregação israelita tomaram a seguinte decisão: considerando que estão mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos esposas para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros, para que uma tribo de Israel não desapareça completamente. Quanto a nós, não mais poderemos entregar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, filhos de Israel, fizemos esse juramento: maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Contudo, a tradicional festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Orientaram, portanto, aos benjamitas: ide e emboscai-vos nas vinhas. Vigiareis, e logo que as filhas de Siló saírem para executar suas danças, sairei das vinhas, e cada um de vós poderá apoderar-se de uma das moças de Siló, e em seguida partireis com elas para a terra de Benjamim. Se os pais ou os irmãos delas chegarem até nós para se queixarem do ocorrido, dir-lhe-emos: conformai-vos, porque não podemos conseguir mulher para cada um na guerra, e vós não podereis entregá-las a eles, porquanto, nesse caso, teria sido culpado, mas agora sois inocentes, né? Porque elas foram roubadas, e eles não entregaram. Assim agiram os benjamitas. Quando elas estavam dançando, cada homem tomou uma moça para si, a fim de fazer dela sua esposa. Depois partiram, retornando às suas heranças, reconstruíram suas cidades e nelas se estabeleceram. Na mesma época, os demais filhos de Israel deixaram aquelas terras e voltaram, cada qual para a sua tribo e ao seu clã, cada um para o seu próprio território. Naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje nós finalizamos o livro de Juízes. No próximo vídeo nós iremos começar no livro de Ruth. Fiquem todos na paz e até a próxima. Fui!